Prazer, viu? Olha, a gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos para ele, depois a gente começa a conversar. Olha lá. A puberdade é um momento de muitas transformações para as adolescentes. As emoções ficam à flor da pele, o corpo sofre algumas mudanças e a menina começa a se tornar uma mulher. A menstruação é um marco na vida das mulheres, além de acompanhá-las durante muitos anos. Por ser um processo natural, cada corpo reage de uma maneira. É importante que a mulher entenda o seu ciclo menstrual, já que ele é responsável por boa parte da saúde feminina. Mudanças no ciclo podem ser um alerta do seu corpo. Por isso, é fundamental conhecer cada detalhe e ficar atenta ao fluxo, aos intervalos, às possíveis cólicas e desregularidades. Nenhum sinal dado pelo ciclo menstrual deve ser desprezado. Se você notou algum comportamento diferente e incomum no seu ciclo menstrual, procure um ginecologista. O seu corpo diz muito sobre você. Na nossa introdução, a gente viu que ficar atento ao ciclo, a forma como ele sempre aconteceu é importante, mas os primeiros ciclos e os últimos, é normal que a gente tenha um passamento maior, situações diferentes. Costumam ser irregulares. Os primeiros ciclos são, a gente diz que são anovulatórios. As meninas ainda não ovulam, então no primeiro ano pode acontecer de tudo, desde vir uma vez e depois só depois de um ano, ou depois de 6 meses, ou cada 3, ou simplesmente até acontecer a cada 15, 20 dias. A qualquer irregularidade é esperada. E no final também, perto da chegada da menopausa, na fase que a gente diz perimenopausa ou pré-menopausa, a mulher também tem uma série de irregularidades. Pode sangrar muito, pode atrasar muito, ficar muito tempo sem sangrar, o ciclo muda de intervalo, muda de fluxo, muda de característica, deixa de ter cólicas, enfim, tudo pode acontecer. Vamos para os nossos mitos e verdades? E você, tendo perguntas, claro que pode fazer, mulheres@tvgazeta.com.br. Olha, mulheres que convivem juntas costumam menstruar na mesma época. Não, é um mito. Não necessariamente, né? A não ser que seja coincidência ou que tomem algum remédio ciclicamente para provocar isso, mas não tem sentido. Tem até uma leva de pessoas que diz que é meio o estado meio que animal, porque a mulher libera alguns feromônios. Não, mas não tem nada a ver, não. Vamos ver mais uma? Andar descalça piora a cólica. Mito. Mito também, Mito né? também. Mito também. Algumas pessoas acham que água fria, entrar na água, que suspende a menstruação ou que dá mais cólica, mas é mito também. Que fazer bolo quando está menstruada não é legal, porque o bolo não cresce. Né? Outro mito, esse é grande, os grandes. Vamos ver mais um? A mulher incha no período menstrual. Verdadeiro. Isso é verdade, incha para todo lado. Incha a pele, incha nas articulações, incha até no cérebro. Aquela dor de cabeça, aquela cefaleia pré-menstrual é puro edema, né? Edema no cérebro. A mulher tem praticamente todos os sintomas, eles estão relacionados com esse edema, com essa retenção hídrica que a mulher tem no período pré-menstrual. E pode variar a intensidade de mulher para mulher, né? Varia, com certeza. E até não só pelo que ela é, mas pelo que ela faz, a atividade física, a ingestão alimentar de sal em exagero. Se a mulher tem a ingestão mais moderada, ela tem tendência a ter menos edema e menos problemas. Se faz atividade física aeróbica, especialmente, ela também tende a inchar menos. Se ela toma algum hormônio, ela pode inchar mais. Então, tudo relacionado depende muito da pessoa. Vamos ver mais um? Ter relação sexual no período menstrual é mais prazeroso. É verdadeiro. Até pela ação das prostaglandinas, que são hormônios produzidos na fase menstrual pela própria camada interna do útero e que provocam contrações uterinas. Então, essas contrações poderiam estar também ajudando no final do prazer da mulher. Mas tem muita mulher que não se sente à vontade em ter relação sexual nessa na verdade, fase, às vezes acaba sendo, algumas acham anti-higiênico, algumas não gostam, preferem não. E tem também a questão da transmissão de bactérias, de infecção nesse período ser mais frequente.
Então vai de como a mulher se sente nessa fase. Eu acho que é né? muito individual, é muito pessoal né? isso. A mulher sabe, cada uma sabe como deve agir nessa fase. Porque pode dar mais prazer cientificamente, mas a maior parte das sensações que a gente tem vem da cabeça, né? Também. Né? Quer dizer, a gente é um corpo só. Corta né? tudo, né? Corta a cabeça tudo, é capaz né? de cortar todos os ciclos que a gente tem. Então, se a mulher não se sente bem, não é por isso que você vai ter relação só porque você acha que vai ter mais prazer. Exatamente. Vamos ver mais uma? Odor muito forte pode indicar infecção no canal vaginal. Verdade. Verdade. Algumas infecções, elas provocam um odor do tipo de peixe estragado, um odor fétido mesmo. Gardnerella vaginalis, por exemplo, a tricomonas, podem causar muito odor desagradável. A mulher chega a sentir o odor, o companheiro também. Então, qualquer odor que a mulher sentir diferente daquele habitual. O habitual é um odor adocicado, às vezes azedo, um odor natural. Quando ele tem um odor fétido, que ela sente e chega a incomodar, realmente é bom procurar o ginecologista, tratar um tratamento simples, às vezes uma dose única de comprimido, um creminho vaginal resolve o problema, o parceiro toma também e resolve o problema. Agora, período menstrual tem que ter um cuidado redobrado com a higiene íntima também, né? Também, até porque eu falei, né, facilita a subida de bactérias, porque o colo do útero, ele fica entreaberto. Então, para subir bactérias, fica mais fácil se ela tiver o contágio, né, com bactérias no período menstrual, fica mais, além do que o pH também fica mais básico na época da da menstruação. E fora da menstruação é mais ácido, é protetivo. Na menstruação é mais básico, facilita a entrada de bactérias. Tanto que não faz o quê? Muito tempo, eu vi, acho que um mês atrás, outro caso de uma menina, 17 anos, acho que ela era uma nadadora, que acabou falecendo porque teve uma contaminação de bactérias, porque com absorvente interno. Não é que o absorvente causa, mas já que a gente fica mais vulnerável a essa proliferação de bactérias... Essa é uma síndrome especial, que chama síndrome do choque tóxico, né, ou toxêmico, que é uma determinada bactéria que causa uma infecção grave, sepsemia e morte até. A gente não recomenda muito o uso de absorvente interno, a não ser que realmente seja muito necessário. É que tem muitas meninas, principalmente as mais jovens, que colocam de manhã quando acordam, ficam o dia inteiro, no final do dia, trocam o absorvente às interno vezes quase não tem, e às vezes quase não tem fluxo, um fluxo pequeno, desnecessário até, de usar um absorvente interno e usam, quer dizer, a gente recomenda que use assim numa situação extrema, muito necessária, não assim habitualmente a gente contraindica mesmo. Vamos ver mais um? Transar menstruada aumenta o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Verdade, acabamos de falar, né? Não só bactérias que não são tradicionalmente consideradas de sexualmente transmissíveis, mas todas são, né? Se entrou através do ato sexual, é porque é sexualmente transmissível. Então, pelo que eu falei, a vagina ácida, o pH básico do sangue e mais o colo entreaberto facilitando a entrada das bactérias e da contaminação por DST. E relação sexual sempre com camisinha, né, gente? Sempre. Quer dizer... A não ser, Kátia, é uma relação estável, um casamento estável, que não tem nenhum outro complicativo, né? Ok, mas... Mas para uma relação que você não sabe no dia a dia, a moçada, os jovens, né, adolescentes, sempre usar o preservativo, sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma? Tomar sorvete durante o período menstrual causa hemorragia. Mito. Que mito, né? É como o bolo, né? Você falou aí. É que antigamente, gente, a forma de ensino das nossas avós, das nossas mães, era através do medo, né? Não se tinha hoje a facilidade que se tem da gente adquirir cultura. Então vinha de ditos de família, ou então vamos falar para ela que é melhor, porque se ela se cuida. Era complicado para ela. E é o que o texto disse, né? O ciclo menstrual, ele mostra, você tem que conhecer, saber, porque ele mostra a sua saúde. E muitas mulheres correlacionam exatamente isso. Quando ela menstrua, ela é saudável. Ela atrasou, ela já fica preocupada, ou veio antes, ou veio muito, ou veio pouco, porque sabe que alguma coisa está errada no organismo. A maior indicação de que a mulher é saudável é o ciclo menstrual regular. Né? Vamos ver mais uma? Não pode lavar o cabelo durante o período menstrual. Mais uma. Mito, pelo amor de Deus.
Tem essa não, A gente já chegou a ver cabelos assim muito sujos, porque a pessoa estava menstruando há muito tempo e não tem nada a ver, não muda nada. Falava-se antigamente na suspensão da menstruação, né? Eu lembro que a minha mãe falava, a minha avó falava, né? Quando eu era criança, deixa de menstruar, não pode estéril. entrar na piscina, não pode ir lá molhar o cabelo, porque vai suspender, vai para a cabeça. Não tem nada disso, não acontece nada. Pode lavar o cabelo no primeiro, no segundo, no terceiro dia, todos os dias, 2 vezes por dia se quiser, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, gente. Vamos ver mais um? Suspender a menstruação pode causar câncer de ovário. Mito, não tem também correlação nenhuma. Mas suspender a menstruação também não é para toda mulher, né? Foi o que você Mas falou. muitas mulheres se habituam em não menstruar mais, então tomam o anticoncepcional oral de forma contínua. Eu ou tomo há usam, 12 anos. Exatamente, ou usam o DIU de progesterona intraútero ou até o implante no braço para não menstruar mais. Não menstruam e não acontece nada. Mas aquela mulher que acha que a menstruação é um sinal de saúde, como você disse, Exatamente. essa pode se sentir incomodada em não menstruar. E aí a cabeça dela pode trabalhar contra ela mesma. É por né? isso que a gente só recomenda o uso contínuo para aquelas mulheres que têm um entendimento de que não tem problema nenhum ela não menstruar, desde que a gente saiba o porquê que ela não está menstruando. Ela não está menstruando porque está tomando hormônio de forma contínua, ou está usando só a progesterona, só o DIU, e ela tendo esse entendimento e aceitando. Ok, é prático, a mulher que é atleta, a mulher que trabalha fora, que está sempre correndo para um lado para o outro, viajando, como é que ela vai ficar pensando, eu vou menstruar no dia que eu estou viajando, vai me incomodar, eu vou estar em piscina, eu vou estar na praia, e não tem necessidade. Aquelas que aceitam, não tem problema nenhum, a gente dá, a parte médica diz, garante que não haverá problema algum em suspender a menstruação por alguns meses ou alguns anos, ela aceitando, ela toma e vai tudo bem. E querendo engravidar, para de tomar. Cessa a tomada, cessa o efeito, volta tudo ao normal. Normalmente. O que pode acontecer engravidando após muito tempo de tomar a pílula é engravidar de gêmeos, pode ter uma superovulação, depois desse tempo todo em anovulação e ela engravidar, ter um gemelar ou depois demorar alguns meses para engravidar, enfim, mas cessou a causa, cessa o efeito. Vamos ver uma dúvida que chegou pra gente, da Marli. Tenho 32 anos e parei de tomar minha pílula há 2 meses. Minha menstruação veio só um dia e depois veio um sangue escuro. Isso é normal? Volto e a doutora Regina já explica pra gente. Agora... Bom, Marli, provavelmente pela atrofia causada no endométrio, né, na camada interna do útero, que a pílula faz, você acaba não tendo capacidade de menstruar um sangue vermelho vivo. Isso pode ser por um tempo, agora no início, até uns 3 meses depois da parada de tomar, ou pode persistir mais tempo. Não é sinal de problema, como eu falei, menstruar pouco ou muito, mas menstruar ciclicamente mostra uma normalidade, então não tem muito com que se preocupar. Quando se toma bastante tempo a pílula, o útero fica fininho, né? O endométrio, né? A camadinha interna fininha, fica né? bem fininha e é por isso que vem um sanguinho escuro, porque ela não prolifera tanto. Então mas não com é o problema, tempo volta né? ao normal. Não é problema. Não é problema nenhum. Marli, um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Rosiana Paula, às vezes tenho 2 ciclos menstruais de poucos dias em um mês. Isso é normal? Depende do que ela chama de um mês. Às vezes vem no dia 2, novamente no dia 23, 24. Ela pode estar tendo um ciclo de 22, 23 dias e isso não ser tão anormal se é o padrão dela. Só precisa estudar isso em alguns meses para ver qual é o padrão menstrual dela. Mas se a gente tem um padrão menstrual, a gente pode mudar esse padrão com o decorrer da idade também? Pode, né? Na fase de perimenopausa, especialmente, acontecem aquelas alterações, como eu falei. E às vezes o ovário ele esquece como que tem que ciclar. Então, às vezes, a mulher fica muitos anos sem tomar pílula, porque ela laqueou, porque ela não tem mais perigo de engravidar, e num determinado momento começa a ficar irregular. A gente dá um regulador, como se fosse uma pílula, ou até uma pílula anticoncepcional mesmo, durante 3 a 6 meses. E reensina esse organismo a menstruar, e depois para e volta tudo ao normal. Então, Rosiana, só verifique se é o seu ciclo normal, né? É só verificar, assim. Exatamente. Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Maria Corretora, minha filha tem 21 anos e desde quando começou a menstruar, tem ciclos apenas 2 vezes por ano. Já fez tratamento com pílula e nada resolveu. Isso é normal?
Maria, não é normal. Provavelmente o que ela tem deve ser síndrome de ovários policísticos. Mesmo ela não fazendo, no ultrassom, não aparecendo o ovário policístico, a imagem, ela tem o estigma da síndrome do ovário policístico. Ela deve dosar alguns hormônios, né? O ginecologista deve pedir uma dosagem hormonal e associar com essa questão da amenorreia que ela tem, né? É uma oligomenorreia ou amenorreia, ela fica muitos meses sem menstruar. E associando com outros sintomas e sinais que ela pode ter, do tipo acne, oleosidade de pele, oleosidade de cabelo, obesidade, dificuldade em emagrecer. Esses fatores todos juntos, eles formam a síndrome de ovário policístico e é o que pode estar acontecendo com ela. Então tem que ir para o médico, pedir os exames e checar direitinho se ela tem, na verdade, o ovário Algumas mulheres ficam sem menstruar meses e têm vida sexual e engravidam, ficam os 9 meses sem menstruar, nasce o bebê, fica novamente um tempão sem menstruar, engravida de novo. Tem gente que não menstrua. E engravida porque tem a ovulação Porque de vez em quando aparece uma ovulação ou outra, né? Nesse meio tempo, no mês que ela iria menstruar, ela, pum, engravida. Aí ela não menstrua. Pode acontecer. Então tem que tomar cuidado para não engravidar também. Porque às vezes a mulher fala assim, não estou menstruando mesmo, então não engravido. Tenho ovário policístico, é difícil, não vou engravidar, mas acaba engravidando sim. E esse negócio de ser difícil, ou ser fácil engravidar, gente, não dá para a gente levar ao pé da letra não, né? Quem não quer, engravida rapidinho. Mas você sabe que a minha irmã tentou engravidar por um bom tempo. Hoje está lá o Gustavinho correndo sem parar. Mas eu falava para ela, Karen, pensa que você não quer que você engravida. Quando você quer, eu quero, não acontece. Quantas mulheres adotam uma criança e meses depois engravidam? E eram mulheres que, segundo alguns médicos, não poderiam engravidar nunca. Ou até que o médico diz, olha, não tem fator nenhum, não tem nada, seu marido não tem nada, você não tem nada, e simplesmente faz 10, 12 anos que está tentando engravidar e não engravidam. Aí acontece de adotar, aparece uma criança na vida do casal e pum, pronto, acontece. Aí vem um atrás do outro. Abre a porteira, passa boi, passa boiada. Passou passou todo mundo. Vamos ver mais um. Marcele Almeida, menstruo desde 9 anos de idade e hoje tenho 40. Sinto muitas dores de cabeça e cólicas horríveis. Tomo a mesma pílula há 22 anos por medo de mudar, mas quando a menstruação vem, só fico um dia e a cólica continua mesmo assim. O que pode ser? Olha, ela engravidou nesse meio tempo? Não fala, né? Não fala nesses 22 anos. Então, não sei, quem tem muita cólica menstrual, a gente sempre levanta a suspeita de ter uma doença que se chama endometriose. É uma cólica muito intensa, que ela vai ficando mais grave a cada mês ou a cada ano que passa. E não melhora com nada. Ela vai até interferindo na diurese, na forma da pessoa urinar, dá dor também na evacuação, pode dar diarreia quando ela já tem uma doença mais grave, já penetrando no intestino, na bexiga. Mas aí é um diagnóstico que só é feito por laparoscopia. Dificilmente, assim, clinicamente a gente faz esse diagnóstico. Não sei se ela teria essa doença, mas dores de cabeça e cólica são comuns para quem menstrua, né? Que dor abdominal pode ser confundida com cólica facilmente, né? Não, mas ela também ela fala no dia da menstruação, ela fala, né? Que ela vem só um dia e a cólica continua mesmo assim. Depois que para de menstruar, continua a cólica. É difícil assim a gente saber com o dado isolado. Mas provavelmente ela pode ter endometriose. Precisaria fazer uma pesquisa melhor, fazer alguns exames e ouvir melhor a queixa dela para saber se seria isso ou não. Agora, gente, olha, o caso da Marcele, 22 anos nessa situação. Não dá pra gente esperar com a mesma pílula por medo de mudar. Às vezes a mudança da pílula muda esse quadro, tanto da dor de cabeça quanto da cólica. Algumas mulheres que têm cefaleia, que têm dor de cabeça com anticoncepcional oral, elas podem se beneficiar do uso do injetável, ou do adesivo, ou do uso do anticoncepcional intravaginal. Por quê? Porque a absorção é direta para o sangue, não tem duas passagens pelo fígado. E às vezes é isso que causa a dor de cabeça, a segunda passagem hepática. Então, às vezes, mudar a forma de administração do anticoncepcional melhora esses sintomas. Então, converse com o seu ginecologista, viu, Marcele? Pense nessa possibilidade também, né? Também. Vamos ver mais uma pergunta? Nete Rezende. Tive gravidez ectópica e tirei uma trompa. Agora, quase um ano depois, minha menstruação está irregular. Às vezes, o intervalo de uma para a outra é menos de 20 dias, durando 3 dias com fluxo intenso. Chego até a sentir fraqueza. Isso é normal?
também, como fato isolado, é difícil dizer se é normal ou se é patológico. Mas, de qualquer forma, teria que mudar isso, porque esse fluxo intenso e a cada 20 dias ela vai acabar anemiando, ficando com anemia. Precisa fazer uma pesquisa melhor também, talvez um exame de ultrassom, ver se ela tem algum pólipo intrauterino, alguma patologia anatômica que esteja causando esse fluxo aumentado e essa alteração da duração do ciclo. Mesmo tirando uma trompa, isso não é comum de acontecer, A trompa não tem efeito nenhum. A trompa, na verdade, é um órgão que carrega o espermatozoide e o óvulo para eles se encontrarem lá dentro para ver a fecundação. Ela não tem um efeito hormonal. Quem tem efeito hormonal é o ovário. A não ser que nessa retirada da trompa tenha se ligado algum vaso que irriga o ovário deste lado, mas ela tem o ovário do outro lado. Então, eu não penso nisso. Eu penso mais que ela pode ter alguma outra patologia associada causando esses sintomas. Então, busque o seu ginecologista, tá, Nete? Também. E vou só lembrar uma coisa, gente. Esse espaço que a gente tem aqui no Mulheres, todos os dias, sobre saúde, sobre direito do consumidor, sobre seus direitos de uma forma geral, é para você aproveitar nosso espaço de prestação de serviço. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não tem o tempo, o médico não tem o tempo de sentar e você poder falar, perguntar tudo. Então, tire suas dúvidas de verdade aqui com a gente. A ideia é justamente essa, tá? Só lembrando, é importante que você não substitua esse espaço de tirar dúvidas pela ida ao seu médico, porque com o seu médico ele vai saber direitinho o seu caso e vai te dar a orientação correta, mas ficar com dúvida, nunca, isso não dá. Vou passar o site da doutora Regina Maura Zettoni, ela que é ginecologista, volta mais vezes ao programa, www.clinicadoutorfamilia.com.br. Obrigada mais uma vez, eu adorei. Agradeço. Sua participação foi ótima. Muito obrigada.